Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Conversa e Chimarrão, uma conversa sempre acompanhada de pessoas especiais. Hoje nós estamos aqui com a Natália Saudade de Aguiar, ela que é lá da Hervais do Futuro, uma empresa inovadora, e vai trazer aqui, a gente vai ter um bom bate-papo com ela sobre a Hervais do Futuro e também as novidades, os lançamentos que estão vindo por aí. Tudo bem, Natália? Olá, Alex, tudo bem? Olá a todos. Então, sim, hoje teremos uma conversa bem interessante sobre o que vem acontecendo, sobre como a empresa se começou, se baseou e o que a gente tem de visão de futuro já. Sobre o setor ervateiro, né? Bom, eu tenho um Também. produto aqui que a Natália trouxe pra gente experimentar, que é um chá, mas é um chá diferente, né? Eu vou já pedir pra Natália explicar o que é esse chá, o que ele tem de diferente, Natália. Então, começa que todo o nosso processo, nosso processamento da erva mate, ele é feito 100% por método elétrico. Então, a gente não tem nenhum contato com fumaça em nenhuma etapa do processo. Não há queima, né, de material, de madeira, de qualquer forma. Então, a gente tem um processo que é totalmente livre de contaminantes, de fumaça, qualquer coisa que possa ter, né, de resíduos nesse sentido. Ele é um produto feito com folhas jovens de erva mate, então somente aquelas folhas bem tenras mesmo, que a gente não gosta, né, no chimarrão. O pessoal de ervateira detesta brotação e a gente adora. Então a gente tem um material bem diferente. E ele é feito por um método que hoje a gente faz mecanicamente, né, que é um enrolamento das folhas. Então, depois a gente pode abrir, mostrar, enfim. Essas folhas, elas são inteiras e enroladas. Então, quando você coloca em água quente, ela se abre e libera sabor, libera aromas totalmente diferentes. O Alex já teve a oportunidade de provar, né? E é muito bom, eu gostei. E eu acho que você concorda também que é um produto totalmente diferente em termos de sabor. O que você sente parece que é outra espécie. Inclusive o pessoal que toma muito chá, assim, sommeliers e tudo mais, acham muito semelhante ao chá de Camellia sinensis, né? Que é a planta do chá verde, do chá preto, enfim. Eu estava esperando um sabor semelhante ao mate verde, aquele mais maturado, né? Uhum. Que normalmente algumas empresas já vendem, né? Mas assim, o diferencial desse chá é o frescor, assim, É o herbal, assim, né? um sabor muito jovem mesmo, e essa é a característica desse produto, né? Sim, ele é um produto também que a gente sente ele muito doce. Então parece, tem gente que pergunta, tem açúcar junto, tem alguma coisa? E quando a gente está fazendo esse processo de enrolamento das folhas e depois na secagem, ele libera muito açúcar mesmo. Então, na mão, assim, ele fica todo melecado. Ele é um produto que é somente folhas de erva mate, mas que ele entrega algo totalmente diferente. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi a cor. Sim. A cor é um verde, assim, diferente do verde do chimarrão, por exemplo. Sim. Porque a erva mate da cuia, ela é verde. Mas o líquido, ele é um verde mais turvo, assim, né? Uma coisa diferente, puxando, né? para amarelado, para um pouquinho marrom. Exatamente. Né? E já o chá, ele dá uma característica bem verde mesmo de como é a folha. Isso me chamou muito a atenção. Sim, a gente conseguiu um processo que ele inativa, assim, a gente acredita que quase totalmente. Então, a gente tem um material que ele é diferente realmente, porque a secagem a gente faz muito rápida. Então, a gente colhe e em 2 horas no máximo esse produto já está pronto. Então, é um produto, assim, fresco realmente. E que quando você coloca em água quente, ele traz esse verde, né? Mas puxando um pouquinho para amarelo. E conforme passa o tempo, realmente a cor dele se transforma e fica, assim, num verde esmeralda muito bonito. Eu, em casa, eu gosto de fazer e deixar um pouquinho sempre na xícara, para ver como ele vai se comportar ao longo do tempo. E, assim, minhas xícaras já estão manchadas, porque a cor que ele libera é realmente muito intensa. Então, é bem interessante. A gente tem pesquisado o que acontece que gera essa cor, sabe? Porque é uma cor que realmente a gente nunca tinha observado em nenhum produto de erva mate. Então, a gente tem investido em análises, inclusive, para entender o que está acontecendo, por que isso acontece. E é muito surpreendente a cor que ele fica. Bom, e pesquisa é uma das marcas, né? Pesquisa, inovação é uma das marcas da Hervais do Futuro, né, Natália? Bom, mas conta pra gente qual que foi a ideia, como que nasceu a ideia da Hervais do Futuro? Então, a ideia da Hervais do Futuro, ela nasceu a partir de um dos nossos sócios, né, do proprietário das terras, que é o Ilo.
Então, o Willo teve essa ideia de fazer realmente um cultivo que fosse viável numa área menor, que era o que ele tinha disponível, né? A nossa área ela se localiza em Espumoso, aqui no Rio Grande do Sul. Então, em uma área menor, ele pensou em um cultivo de erva mate, já pensando em um produto fora da cuia, né? Que não fosse chimarrão, que não fosse convencional. Mas se teve, assim, várias dificuldades ao longo do tempo, né? E que foram transformando a cara da Ervais do Futuro. Então, uma delas foi a pesquisa, realmente, como você comentou, né? A partir de certos desafios, ele trouxe o pessoal da Emater, trouxe o pessoal da Embrapa, da UFSM para dentro da propriedade. E essas pessoas foram trazendo ideias diferentes para o cultivo, inicialmente e tudo mais. E um dessas inovações foi realmente o Cevai de Campo, que é um sistema de alta densidade de erva mate, onde a gente tem 44 mil plantas por hectare, por exemplo, que é um número, assim, pensando em erva mate, absurdo, né? E quando a gente se viu que deu certo, ok, nosso sistema estabelecido, a gente não tinha o que fazer com essa matéria-prima, que é composta basicamente por folhas jovens, porque senão as plantas começam a competir muito e você tem que estar sempre colhendo. Então, ela é uma colheita muito mais frequente, mas que vai trazer um produto diferente, que é o que a gente passou a pensar em o que vamos fazer, né, com esse material que a gente tem disponível. Então, a indústria ervateira convencional ela não quer esse material, não é interessante para eles. A gente tentou, com algumas empresas, realmente alguma parceria para desenvolver produto e tudo mais. E acabou que a gente entendeu que a gente teria que ir por conta própria atrás desse produto final. E a gente começou, por exemplo, a fazer esse chá, né? É vocês desenvolverem o produto para Nós comercializar. desenvolvemos, exatamente. A gente desenvolveu o método. Foram, assim, anos de pesquisa, né? Baseado também nas nossas pesquisas da Embrapa, que eu fiz mestrado e doutorado pela Embrapa. Então, a gente sempre trabalhou com as folhas jovens e sabe do potencial dessas folhas, pensando em compostos bioativos e tudo mais. E aí a gente começou a pensar, unir realmente a pesquisa com o mercado, né? O que pode ser interessante para nós gerarmos a partir disso. Bom, e tu fez mestrado, então, na Embrapa Federal do Paraná, Florestas. com a Embrapa Florestas. Exato. E qual que foi o momento que tu percebeu, então, que precisava adentrar na Ervais do Futuro? Como é que aconteceu essa conexão entre você, a empresa, essa nova ideia? Então, a minha entrada na Ervais do Futuro, ela aconteceu por meio da Embrapa, justamente. Então, o meu orientador, né, o Ivar Wendling, ele me convidou para eu auxiliar ele em um trabalho de instalação de experimento em campo, ali na Ervais. Eu não conhecia a empresa também, isso foi em 2020. Então, a empresa ainda tinha, assim, poucos anos, né, de história. Era um cultivo, assim, bem inicial. Então, eu vim para ajudar ele realmente, né, auxiliar nesse trabalho em campo. E comentei sobre o meu trabalho do mestrado, o que eu estava desenvolvendo e tudo mais. E realmente a alta produtividade desses sistemas desenvolvidos pela Embrapa, junto com esse material diferente que é obtido nos sistemas, foi o que interessou o pessoal, né, da Ervais do Futuro. E que convidaram a gente para fazer parte de um projeto ali também, né, na localidade. Então, a partir disso, eu entrei na Ervais do Futuro e convidei também a minha amiga que fazia doutorado junto comigo, que era a Mônica, para entrar junto também comigo, como uma parceria de apoio, né? Apoio técnico, já que ela era a detentora do conhecimento desse sistema, do Cevai de Campo. Então, convidei ela para fazer parte também. Entramos primeiro com esse projeto isolado dentro da propriedade. E ao longo do tempo, a gente foi entrando em outras áreas, né, da propriedade. Então, a gente via algumas demandas que eles tinham e a gente começou a realmente dar pitaco, assim, nas coisas que iam acontecendo ali. Eles pediam nossa opinião, a gente falava e foi. Até o momento que realmente a gente teve a proposta para nos tornarmos sócias da Ervais e depois de um tempo também a sermos administradoras, né? Então, a Mônica foi durante 1 ano a administradora da empresa e depois, por conta do filho, né, que ela teve, acabou que eu assumi a empresa e ela continua, mas está como apoio, né? Então, hoje eu estou à frente da empresa e foi assim que eu entrei. E essa tua busca
pela especialização dentro da erva mate, como que aconteceu isso? Porque é uma paixão, né? É um amor, né? Que a gente vê como vocês conduzem lá a propriedade. Eu já tive a oportunidade de acompanhar lá um dia de campo, foi muito legal. Inclusive a primeira colheita mecanizada, né? Aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil também, se não me falha a memória, né? Bom, como que foi então essa tua busca pessoal então por erva mate? A minha busca, ela foi ao acaso. Então, não foi um desejo meu durante a graduação, né? Enquanto eu fazia o curso de engenharia florestal, trabalhar com erva mate. Mas foi algo que sempre esteve, querendo ou não, ali relacionado, mas eu não tinha percebido, né? Então, eu estudei em Lages, na UDESC. E não é uma região, assim, produtora da erva mate. Ele tem muito pinos, né? Enfim, é uma região bem madeireira em si. Então, o foco do curso era esse, de certa forma. Mas também a gente estuda, né, produtos não madeireiros e tudo mais. E eu sempre tive essa ligação com a espécie, por exemplo, com sementes de erva mate. Eu trabalhei com germinação, trabalhei com outras coisas. E aí eu decidi fazer o meu estágio final de curso, o estágio obrigatório, na Embrapa. Então eu conversei com o professor que era meu orientador dentro da graduação, pedi uma opinião para ele, né, uma indicação de onde eu poderia trabalhar com pesquisa realmente. E aí ele indicou a Embrapa, indicou o IVAR. E aí eu caí lá no laboratório do IVAR, assim, de paraquedas, sem saber direito o que faziam ali, né? Não conhecia ninguém. Fui morar em Curitiba, assim, sozinha, sem nunca ter ido pra cidade. Ah, tô indo. E aí, dentro da Embrapa, dentro do laboratório do IVAR, ele trabalha muito focado com análise de compostos bioativos de erva mate e também cultivo, né? De forma geral, desenvolvimento de materiais genéticos. E com araucária também ele trabalha. Mas nessa época, realmente, o pessoal que fazia pós-graduação com ele estava bem focado em erva mate. Então, como eu auxiliava o pessoal da pós, nessa parte, eu acabei me envolvendo muito com erva mate. E pensei, não, eu quero trabalhar com pesquisa e vou seguir nessa linha, né? Gostei muito, realmente, e quis fazer o mestrado com ele. Então, trabalhei aí durante o mestrado, né, no sistema Cevai de estufa. Então, a gente desenvolveu, eu testei o sombreamento, a influência do sombreamento sobre 2 clones de erva mate, um de alto teor de cafeína e um de baixo teor de cafeína, analisando como influenciava a produção, como influenciava os compostos, né, como um sombreamento altera em si as plantas. E aí, realmente, eu gostei muito, assim, percebi que eu queria continuar. Aí eu fiz doutorado. Então, eu realmente continuei no doutorado, trabalhei com saponinas, ainda não finalizei o doutorado, vou defender até maio. Inclusive, eu teve um concurso que eu fui aprovada, né, no estado do Paraná, mas era, assim, uma vaga de engenheiro florestal geral, né. E pesou muito na minha decisão se eu iria assumir o concurso ou não, o fato de continuar trabalhando com erva mate. Então, realmente era uma coisa assim, que eu tinha me dedicado tantos anos para isso, que eu gostava tanto, que eu não quis abrir mão da espécie. Quem entra, geralmente, né, quem entra no setor ervateiro se apaixona de fato, né? Bom, mas Com Natália, como que você equilibra tecnologia, inovação e contradição? Porque a gente sabe que a erva mate, ela é muito tradicional, né? E vocês vêm com uma proposta de inovação, de um novo produto, um novo jeito de cultivo, né? Também. Então, eu queria que tu falasse sobre isso, assim, se vocês enfrentam algum tipo de restrição também, enfim, sobre isso. Sim, enfrentamos. E uma outra pergunta que veio para mim é, por que o nome Ervais do Futuro? Então, primeiro vamos falar sobre o nome. O nome, ele surgiu antes de mim, então não tive participação nisso. Foi uma reunião ali que teve com o pessoal que trabalhava e quem realmente liderava, né, a Ervais, e eles perceberam que realmente por conta de alguns fatores, como por exemplo a irrigação, que foi o primeiro cultivo irrigado do Brasil, era um cultivo realmente diferente. Então, que o foco não era o mesmo, que as práticas não eram as tradicionais. Então, o nome surgiu daí, de realmente ter uma visão diferente sobre a erva mate. E como que a gente alia tudo isso? Eu posso dizer assim, que a gente tem uma regra muito clara lá, que a gente não faz o que é feito sempre
acreditando que vai dar alguma coisa diferente. Então, a gente testa o diferente. Ah, ninguém fez isso? Não, mas a gente vai testar. Vamos ver se dá. Tem que arrancar uma linha inteira de plantas. A gente vai arrancar para ver se deu efeito, se não deu, como é que tá. Então, a gente é muito aberto, assim, a realmente. Vamos experimentar, vamos testar. Então, a gente busca, assim, a inovação em todos os aspectos possíveis. Tanto de produtos, né? A gente usa bastante produtos biológicos, quanto à irrigação. Agora a gente tem a colheita mecanizada, que você comentou. Então, a gente pensa, assim, bem fora do padrão. E aí, os nossos produtos também, a gente sempre seguiu essa linha. Então, a gente não vai fazer o convencional, porque a gente quer realmente algo diferente. E o próprio sistema, né? O cevado de campo, o cevado de estufa já é para uma outra proposta. Não é para erva mate e para chimarrão, Exato. né? Então é bom deixar claro isso, né? Ou para o tereré, ou para o chamate. É possível utilizar esse sistema ou não? Olha, eu acho que nunca foi feito com folhas jovens, o chamate tostado, né? Sim, o chamate tostado, isso. Mas eu não sei. Eu acho que o rendimento em si não compensa, sabe? Porque quando a gente pensa em folhas jovens, elas têm um rendimento em termos de matéria seca, final, bem menor. Porque tem muita água nessas folhas, né? Então, daí no momento de desidratar, de secar, exatamente. vai perder Aí bastante você massa. perde muito. E tostando também você tem uma... Você mascara um pouco o sabor, né? Então, ela não fica com um sabor tão característico. Por exemplo, você não consegue observar uma variação de sabor tão grande entre as ervas mates tostadas do que você tem para chimarrão, por exemplo. Então, no chimarrão, ela mostra mais, né? Essa diferenciação de sabor entre lotes, entre lugares, enfim. Sim. Bom, e quais as práticas sustentáveis assim que vocês utilizam lá na propriedade propriamente dito? Que vocês é um apelo muito grande isso também, né? A sustentabilidade, né? Sim, a gente traz bastante essa visão, né? Então, a gente tem algumas práticas, como, por exemplo, eu comentei, né, das soluções biológicas que a gente procura. Inclusive, agora a gente tem... Vou contar aqui um dos desafios que a gente enfrenta, né? Que é realmente a praga principal da erva mate, que a gente chama popularmente de corintiano, né? Que é uma broca da erva mate. Então, essa espécie de besouro, ela afeta também quando ela está na fase da adulta. Enfim, ela come um pouco as brotações, ela faz alguns estragos. Mas, realmente, o problema dela é que ela coloca os ovos dentro do caule da erva mate. E essa larva, essa lagarta, né? Popularmente conhecida, a broca, ela vai ficar comendo o interior da erva mate, tanto o caule, aí ela desce para a raiz, ou seja, a planta, ela vai perdendo vigor ao longo do tempo e é praticamente assim uma planta condenada, que a gente sabe que ela vai se manter ali por um tempo e se ela não morrer, ela vai sempre ter uma redução de produtividade por conta dessa praga. E a gente vem enfrentando, assim, há muitos anos e tentando sempre combater de forma muito... sustentável, né? Essa praga e tudo mais. E hoje a gente está buscando pesquisas com outras instituições de ensino, de pesquisa, enfim, para a gente realmente buscar alternativas para combater essa praga. Alternativas ecológicas, né? Digamos assim. Então, a gente vem trabalhando com uma ideia muito preliminar ainda, assim, de nematóides, de outras cepas de fungos, né? Que podem contaminar esses insetos. Então, essa, por exemplo, é uma das práticas que a gente tem trabalhado, assim, buscar realmente alternativas para combater essa praga. Então, a gente também trabalha com cobertura do solo, né, com espécies de cobertura que realmente não vão deixar o solo exposto, a gente vai ter uma maior ciclagem de nutrientes, realmente traz uma qualidade para o solo superior. O que mais que a gente tem de práticas sustentáveis? Vamos pensar. A gente sempre tenta, né, fazer assim o máximo possível para que as nossas áreas de preservação são realmente preservadas, né? A gente sempre tenta trabalhar assim com o máximo de áreas. Hoje eu não sei dizer, mas eu acredito que a gente tem 30 hectares cultivados, a gente deve ter mais 40 hectares preservados, assim. Então, a gente realmente quer manter essas áreas, né, de floresta nativa. E também a gente trabalha com araucária enxertada. Então, a gente tem um teste clonal com araucária, que é a espécie irmã, né, da erva mate, que está sempre as duas associadas. E a gente tem essa produção focada na produção de pinhão. Então, elas não são produtivas ainda, né? Mas um dia a gente vai ter realmente essas duas produzindo lado a lado em um sistema bem tecnificado. Muito bem. Bom, eu vi também essa
essa araucária lá, né? Ela o porte dela ele é pequeno, né? Ele não é um porte grande como uma tradicional, né? Que alcança alturas aí enormes, né? E também em breve, então, a Ervais do Futuro também terá pinhão, é isso? A gente não sabe assim, ainda a exatamente. escala, sabe? Então, a gente, no começo, com certeza vai ser algo muito, assim, pequeno em termos de escala, Porque né? são testes, né? É um teste realmente clonal, né? Mas a gente quer mostrar realmente as alternativas. Para um pequeno produtor é uma ótima opção, né? Tem a produção de pinhão consorciada. Então, você não perde a área, porque a araucária está ali entre as plantas de erva mate, e você tem uma produção adicional. Claro. E rentável, né? E rentável, justamente. Bom, a Ervais do Futuro, ela é sempre aberta, né? As tecnologias que elas nascem, né? Lá no campo de pesquisas, né? Nos laboratórios e agora, né? Realmente, de fato, no campo, né? E na hoje terra. a gente vem, inclusive, criando essas demandas de pesquisa, né? E essas pesquisas que a gente está tentando fazer com nematóides, por exemplo, já teve alguns estudos, que eu encontrei, mas a gente vem realmente, assim, incentivando e querendo fazer parcerias com uma demanda que é nossa, né? Então, a gente quer incentivar as pesquisas nesse sentido, para também trazer um retorno, né? Para o produtor, enfim, não só para nós, mas que depois isso possa ser divulgado amplamente, né? Claro. Bom, e desse tempo de Ervais do Futuro, tu tem alguma história marcante, assim, que mais te vem na memória agora para contar pra gente? O que mais te chamou a atenção desse período, desde o teu início até hoje? Olha, eu acho que foi o evento da Embrapa no ano passado, que vocês estavam presentes, né? Teve o seminário da Erva Mate no passado e foi o primeiro evento que a gente decidiu participar. Então, a nossa ideia inicial era realmente levar, assim, o que a gente faz de sistema de cultivo diferente, quais são as nossas práticas e tudo mais. Muita parte de campo, essa era a ideia inicial. E aí, depois a gente começou a pensar, por que a gente não leva o chá? Então, a gente estava tentando criar esse produto, né, há um tempo. Mas eu vou confessar que foram, assim, meses que eu fiquei em desespero, porque a gente tinha decidido que ia levar o produto e eu não conseguia mais fazer o produto. Porque ali é um processo em que a folha ela tem que estar muito no ponto ideal, para que eu consiga ter realmente um produto assim, que é o que a gente espera, né, que são as folhas enroladas. Então eu fiquei meses trabalhando nisso, tentando desenvolver o produto, e aí chegou em setembro e a gente não tinha o produto ainda e o evento era em outubro. Eu falei, bom, agora é a última chance. Porque como eu morava em Curitiba ainda nesse período, eu precisava ir pra fazenda cada, 2, 3 semanas e tentava de novo. Aí parava. Aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, sim. Eu fazia esse trajeto muito seguido, né? E perdia um dia praticamente de viagem. Aí eu falei, não, vou ter que conseguir. E aí, realmente, em setembro, eu consegui desenvolver o produto, né? E aí a gente conseguiu levar para o evento. Mas o evento realmente foi muito marcante para nós, porque então, além dos nossos sistemas de cultivo, a gente mostrou um produto diferente que ninguém tinha visto, porque realmente a gente não tinha feito ainda, né? E todo mundo ficou muito encantado, assim, com o produto, com o que ele entrega em termos de sabor, de cor, né, que você comentou. Então, foi bem marcante, principalmente o primeiro dia do evento, assim, que a gente pensou, nossa, vai dar muito certo. Que a gente tava assim, vamos ver, né, se a gente vai... A gente queria realmente, a gente tinha o plano de instalar uma indústria para processamento, né, do material, mas a gente tinha um pouco de medo. Como vamos entrar no mercado de forma diferente dos outros, sabe? Quem que a gente vai conseguir alcançar? E aí a gente levou o nosso chá e o pessoal realmente gostou muito. E a gente ficou assim, é isso, vamos fazer. Isso que eu ia te perguntar. Naquela ocasião vocês levaram amostras de chás, né? Até inclusive eu ganhei algumas. Sim. E então a proposta era essa, era divulgar o produto que era um produto, né, diferente das folhas jovens da erva mate. Mas agora, falando de mercado, qual que é o mercado hoje que vocês ocupam, ou que vocês estão inseridos, ou que vocês buscam se inserir? É para quem transforma o produto, ou vocês têm a marca Ervais do Futuro para comercialização? Entendi. Realmente? Uhum. Quem a gente busca alcançar é a pergunta certa, porque hoje a gente não vende basicamente o nosso produto. Então, a gente tem feito realmente esse processo de forma bem... a gente ampliou muito depois do evento. Para você ter ideia, a gente tinha 5 funcionários. Então, a gente passou a ter 10 funcionários, 11 hoje a gente tem.
realmente pensando em vamos tentar produzir o que a gente conseguir. Então, a partir disso, a gente teve, assim, uma mudança total na empresa com essa visão. E a nossa indústria, ela vai ser instalada na forma final dela ainda esse ano. Então, em dezembro, provavelmente a gente vai ter a inauguração da fábrica e tudo mais. Que aí sim a gente vai ter uma escala de produção muito maior e vai conseguir atender mais pessoas. A partir disso, a nossa ideia nunca foi vender um chá como esse que eu trouxe para você, com o nosso logo. A gente realmente sempre pensou em ter outras marcas associadas. Então, o que vem se desenhando é que a gente realmente vai fazer um lançamento desse produto com outra marca, que ainda não posso contar o nome, mas logo teremos esse lançamento em junho, num evento em São Paulo. Mas é uma marca de vocês ou é uma marca parceira? Tipo, É uma marca nossa em parceria com outra empresa. Certo. Mas é uma marca que não existe ainda. Então, é uma marca realmente nova. Mas também deixa muito aberto, assim... a nossa ideia inicial era atender outras indústrias. Então, o nosso produto ele não vai ser só nosso. Se outras indústrias quiserem comprar, embalar com outro rótulo, a gente não tem problema nenhum com isso. Inclusive, a gente quer aumentar essa demanda pelo produto, espalhando ele por todos os lugares possíveis. Então, a nossa ideia realmente é abrir, assim. A gente quer atender mais industrialmente do que consumidor final, sabe? Ser um fornecedor mesmo de matéria-prima para as indústrias que transformem o produto, seja ele para chá ou alguma outra finalidade, né? Exatamente. Bom, e também tem um produto novo, né? Que deu um alvoroço aí nas redes sociais também, Esperamos né? que sim. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre o yerba mate, né? Que é um refrigerante de erva mate produzido, então, com as folhas jovens de erva mate. Não, ele é produzido com as folhas maduras. É maduras? É maduras. Então... Porque a gente tem isso, né? Esse chá como o nosso produto super premium, assim. Então, é nosso produto realmente superior. E as folhas maduras, a gente estava procurando outros destinos, sabe? Então, uma forma de agregar valor para ele realmente é criando um produto novo para ele. Foi por isso que surgiu, então, essa necessidade de uma criação de um produto para esse aproveitamento das folhas. Isso. A gente trabalha também, né? A gente tem na nossa equipe, um dos sócios, ele é engenheiro mecânico. E ele trabalhou a vida toda dele com indústria de alimentos. Então, ele tem essa visão muito de aproveitamento total da planta. Então, hoje tem na engenharia florestal um conceito que a gente chama de biorefinaria, que é realmente você conseguir extrair da planta tudo o que der, de todas as formas, processos diferentes, enfim. Então, a gente quer realmente... a gente tem esse produto que só pode ser produzido sazonalmente quando tiver folhas jovens. Então, a gente vem fazendo, por exemplo, desde setembro, a gente vem produzindo esse produto, mas começa a entrar o inverno agora, a gente não vai mais ter folhas jovens. As folhas, elas ficam maduras no inverno. Então, a gente precisa também aproveitar esse produto que não é o resíduo, obviamente, né? Porque é o que se toma em chimarrão hoje, por exemplo. Mas que, para nós, a gente precisa encontrar outra destinação. E aí surgiu a ideia do refrigerante. Então, o refrigerante, a gente vinha pensando, né, em alternativas. E o nosso sócio, o Ilo, ele foi para a Suíça em uma viagem e viu um refrigerante de erva mate lá. E aí, na verdade, tinham vários. E no Brasil a gente não encontra, né, esses produtos. Sim. E aí, o que ele gostou mais, realmente ele entrou em contato. Tentamos ver como a empresa funcionava, se eles queriam distribuir o produto aqui no Brasil e eles não tinham interesse, ou se eles queriam comprar matéria-prima, eles também não queriam. Então, é uma empresa de um argentino, que eu acredito que more lá, né, e tenha criado esse produto. Mas que a gente via que aqui a gente não encontra, assim, um produto dessa forma que a gente pensou, sabe, para venda. O que a gente encontra é chá, ou chá gaseificado, mas que é com folha tostada, né? Com normalmente o chá mate, né? Exato. E o nosso produto, o refrigerante, ele é com uma folha verde. Então, realmente é o mesmo material, basicamente, que iria para chimarrão, mas se transformando em outro produto. Então, o sabor dele, ele é bem surpreendente por não ser erva mate tostada. Realmente, eu acho que as pessoas... O que eu acredito muito é que depois que as pessoas provarem realmente, elas vão
pessoas, eu digo, fora da área de consumo tradicional, sabe? Eu acho que vai ampliar realmente a visão do potencial da erva mate. Assim como a gente tem, por exemplo, hoje o checkmate, né? Que é uma bebida alcoólica que, assim, ganhou um boom gigantesco de consumo por ser realmente uma bebida fácil de tomar. Claro que é alcoólica, né? No nosso caso não é. Mas é realmente uma bebida para ser, assim, boa. Para você tomar e todas as pessoas gostarem. Não só os gaúchos, né? Claro que a gente tem esse apelo, né? Pelo Rio Grande do Sul e tudo mais. Mas que é para ser, assim, amplificado esse gosto pela erva mate. Muito bem, eu já estou curioso, né, para saber, né? A Natália disse que não está pronto ainda, né? Ainda não está, os lotes ainda estão sendo produzidos e tudo, mas vocês tiveram uma ótima sacada, assim, nas redes sociais, é de oportunizar o público a experimentar, assim, sem custo algum, né? A pessoa só faz o cadastro, na verdade, eu acho que já acabou o prazo, né? Acabou, infelizmente. Então, quem fez, fez. Quem não fez, não faz vai mais. Esperar, vai ter que esperar um pouquinho. Então, assim, a pessoa cadastrava lá, né, os seus dados, enfim, e o que é melhor, recebia assim, no conforto da sua casa, né? Exato, então, a pessoa não vai receber sem custo algum. Então é uma forma de vocês também terem esse feedback, né, das pessoas, mas também de fazer uma grande degustação, né, em massa, assim, né? Então foi muito legal a iniciativa, parabéns. Obrigada. E em breve a gente vai estar aqui divulgando também, né? Quando vamos estar aqui bebendo refrigerante de erva mate. Com certeza. Mas sim, e foi muito interessante essa campanha que a gente fez de pré-lançamento, porque a gente realmente pensou em divulgar, assim, e que o máximo de pessoas conseguisse, dentro da nossa escala possível, né, de produção e distribuição e tudo mais, mas que as pessoas realmente, assim, pedissem de todos os lugares, todas as pessoas que tivessem interesse. Não tem por que a pessoa não pedir, né? O cadastro, ele estava no site, né? O site em qualquer lugar do Brasil, até mesmo fora, porque não, né? Sim, a gente vai mandar para fora também. Poderia fazer, né, enfim, o seu cadastro e receber, né? Então é uma questão muito ampla essa, né, da bebida, né? Sim, e é isso que a gente quer, assim, popularizá-la, sabe? A gente teve cadastros, por exemplo... Vou dar um resumo, então, dos nossos cadastros. A maior parte dos nossos inscritos foram realmente gaúchos, então a gente tem uma grande proporção de gaúchos nessa fatia do refrigerante. E a gente vem o pessoal do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também teve muitos inscritos, então o pessoal realmente foi uma divulgação, assim, totalmente orgânica, né, como a gente chama. Então, a gente não fez patrocinado, a gente não fez nada para divulgar. Um foi passando pro outro. Exatamente, foi o pessoal se interessando e mandando. São Paulo, Rio de Janeiro também teve uma procura muito grande. São Paulo, eu acho que até foi o 4º estado, assim, em termos de interesse, né, de cadastros. Mas teve estados, assim, bem fora desses convencionais que também tá indo para lá. Então, a gente tem inscritos do Pará, do Rio Grande do Norte, Roraima. Então, foi bem generalizado. A gente gostou muito disso. Que as pessoas realmente... A gente conseguiu alcançar pessoas fora desse nicho que a gente tem aqui, né? A gente sabe que até nós conversávamos antes, né, de começar esse programa, como o Rio Grande do Sul, né, tem a erva mate tão enraizada na sua cultura. O chimarrão ainda não tinha uma marca de refrigerante que, pelo menos na composição, tivesse, né? Mas vocês vêm com essa proposta agora e, assim, eu achei muito legal, porque eu sou apreciador de tudo que contém erva mate, eu né? Também. Então... achei muito legal essa proposta e legal essa possibilidade das pessoas experimentarem também e em breve nos mercados, né? Que é um segundo passo, né, Natália, de fazer assim, negociações, enfim, e ter uma disseminação desse produto, né, em locais específicos para o público poder comprar, né, adquirir também, né? E as pessoas estão muito curiosas, assim, para saber como eu vou comprar depois. Então, logo a gente vai divulgar, né, como vai ser feito isso. Mas já vou adiantando que a gente está realmente buscando pessoas que queiram revender em todos os lugares. Então, o foco dessa empresa, que é nossa parceira, né, nesse produto, que produziu e vai distribuir o produto, eles trabalham, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Mas eles querem também que esse produto vá para outros estados. Então, a gente está abrindo, né, esse pedido de comercialização em outros estados. E a ideia é que seja, assim, um produto fácil de encontrar. Vai ter no mercado por um preço acessível. Não vai ser um produto
que você só encontra em lojas de erva mate, algo muito segmentado, assim, vai ser bem amplo. A gente quer realmente Tornar ele popular, tornar né? popular, que Sim. seja como um produto X. Eu ia falar um nome de refrigerante, mas não vou. Não, mas ele tem o seu espaço, com certeza, né? Para amantes da erva mate, certamente já tem um público, né? E para pessoas que têm aquela curiosidade, né? De experimentar coisas novas, enfim, né? E, enfim, pode ganhar um mundo, de fato, né? Como o Ilo foi e viu um refrigerante fora do país, assim também outra pessoa pode estar aqui no Brasil também e comprar essa ideia, levar para fora. Então, tem um mercado gigantesco, né, E pela a gente frente, teve né? essa perspectiva bem de perto, porque foi ano passado, acho que tinha sido ano passado, que eu recebi na minha própria casa uma italiana que veio fazer parte do curso de graduação dela aqui no Brasil, trabalhando com erva mate. Então, ela tinha vindo fazer como se fosse um estágio, né? Em uma empresa de erva mate, e ela foi parar na minha casa por meio da Embrapa e tudo mais. Eu falei, não, eu recebo ela e tudo mais. Foi super legal essa troca de informações. E ela saiu do Brasil amando erva mate. Então, assim, ela me manda fotos tomando chimarrão. Ela realmente gostou muito de todos os produtos de erva mate que ela experimentou. Tanto o nosso chá, quanto o chimarrão, quanto o chá mate gelado. Ela, assim, virou uma apreciadora da erva mate. Então, a gente tem essa experiência de que as pessoas realmente podem gostar muito do sabor da erva mate. E pode ser difundido isso, né? E uma forma de consumo mais prática são esses produtos enlatados, bebidas prontas, porque a gente tem como o chimarrão realmente como uma cultura do Rio Grande do Sul, né, de forma geral, assim como a gente tem o tererê, mas esses são produtos muito regionais. E a gente precisa pensar nas pessoas que não têm esse hábito e que não sabem preparar um chimarrão, que não vão comprar uma cuia, que nem encontram para comprar uma cuia, né? Sim. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas que podem ser consumidoras de outras formas. E até para fomentar a produção, né? Quando a gente fala em produção de erva mate, né? Quanto mais produtos tiverem a base de erva mate, mais Mais se conhecida vai fortalece ser. também a cadeia produtiva, né? Como um todo, né? Sim, e algumas pessoas que estão vindo entrar em contato com nós por conta do refrigerante têm vindo justamente falar sobre isso. Ah, vocês estão comprando matéria-prima? Porque o preço pago por ervateiros de forma, assim, geral, né? Ele realmente é um preço muito defasado para o produtor rural. Então, a gente sofre na pele isso, porque hoje a gente não tem uma indústria de processamento, então ainda a gente vende matéria-prima para chimarrão. A gente vai ir reduzindo, né, conforme a gente tiver a nossa indústria, mas a gente sabe que o preço, assim, é absurdo. Às vezes você não paga o frete, entende? Então, realmente, a gente entende que houve muito uma substituição, principalmente no Rio Grande do Sul, dos cultivos de erva mate por grãos, enfim, por outras culturas, pelo preço que é pago. Então, infelizmente, hoje é um produto muito defasado para o produtor rural e que a gente quer que seja mais valorizado, né? Então, a gente quer realmente que a erva mate ela ganhe novas perspectivas e aumente o valor. Claro, que tenha, né, um Que valor seja para a isso, produção que seja e, mais rentável, claro, né? Para todo mundo. que agregue valor, né? Bom, e na tua visão, qual que é o futuro da erva mate, assim, como cadeia produtiva, como empresa também? Ai, olha, eu sou uma pessoa bem empolgada em termos de erva mate. Então, eu penso muito nessa coisa de popularizar a erva mate, de realmente levar ela para todos os lugares, de todas as formas possíveis. Então, a gente vê, por exemplo, na minha área de pesquisa, que é a análise de compostos bioativos, que a erva mate ela tem um potencial muito grande para inúmeros produtos. Então, seja produtos farmacêuticos, cosméticos, assim, infinitas aplicações, inclusive agronômicas, assim. Tem, por exemplo, nos frutos da erva mate, muitas saponinas que podem ser utilizadas para combater outras pragas, enfim. A gente pode utilizar próprios compostos da erva mate dentro da cultura da erva mate, assim, no sistema de manejo. Então, são muitas coisas que a gente pode pesquisar ainda e pensar fora do convencional, sabe? Então, eu vejo isso, assim, vejo realmente uma revolução que pode acontecer no mercado da erva mate. É isso que eu penso para o setor. Eu acho que a gente tem que sair realmente do básico, do convencional e pensar outras formas, outras coisas e cada vez mais longe.
Mas para isso, Natália, né, tem que ter assim também uma abertura, né, de todo um setor que às vezes é extremamente fechado para algumas coisas, né, para principalmente inovações, né? Quando se fala em inovação, tecnologia no campo, a gente vê tantas empresas, mas principalmente jovens, né? Inclusive a gente viu um jovem lá da Tecmate lá, né, Uhum. no, no seminário lá em Curitiba, que me chamou muito a atenção. Um jovem, ele viu, disse, não, eu só vou produzir mais se eu aplicar tecnologia, né? Mas a gente vê que ainda é um mercado ainda muito conservador, né? Há algumas novas técnicas, né? Então, Sim. se percebe muito isso, né? Eu acho que é um grande desafio, né? Não sei se tu concorda comigo ou não, Concordo totalmente. mas é um desafio, né? De trazer essas novas tecnologias para o Sim. campo, né, Natália? Quando a gente pensa, por exemplo, em clones de erva mate, muitas pessoas têm restrições, assim, ficam assustadas. Tipo, clones? Como assim? Que é isso? É um... Enfim, as pessoas pensam em uma coisa como, por exemplo, um produto transgênico, algo desse tipo. Mas é uma coisa assim básica, que as plantas foram selecionadas por características de interesse. Então as plantas são mais produtivas, têm um sabor que é mais suave. Então são plantas realmente interessantes para o produtor, que foram lançadas, essas cultivares pela Embrapa, né? Mas que às vezes são deixadas de lado por conta de assim, um medo do produtor de fazer algo diferente, sabe? Então a gente vê também isso acontecendo, as pessoas segurando essa inovação, não querendo aplicar as tecnologias porque não conhecem, né? Então, com certeza precisa acontecer uma tecnificação nesse sentido da erva mate, assim, e a Embrapa tem um papel fundamental nisso, né? Por exemplo, com o lançamento do Erva 20, que é o manual, né, de forma geral, assim, para tudo da erva mate você encontra no Erva 20. Traz muita informação, mas que eles vêm divulgando há tanto tempo e ainda os produtores, muitos, não adotam as técnicas, assim, que são coisas básicas, né? Então, realmente precisa abrir a mente para essas coisas para conseguir acompanhar o desenvolvimento do setor, né? A gente espera que ele se desenvolva, mas as pessoas também têm que acompanhar esse desenvolvimento, né? Em todo o setor. A Embrapa Florestas que vem sendo assim uma importante, sempre foi, né? Mas é uma importante aliada, né, do produtor, bem como a Sim, Emater também, né? sim, com certeza. Em pesquisa, em fornecer, como tu falaste aí, né, uma cartilha de boas práticas e tudo mais, né? De traduzir, né? Às vezes a gente Isso. tem muita pesquisa científica, mas que fica só assim no meio científico. Então, realmente, a Embrapa é fundamental nesse papel de transmitir ao produtor rural o que foi desenvolvido. Olha, nós fizemos isso e tá aqui, tá o negócio pronto, né? Entregar o resumo realmente para o produtor. E isso, com certeza, a matéria e a Embrapa, assim, são fundamentais para levar, né, esse conhecimento a campo. Muito bem, estamos chegando no final já da nossa Já? conversa, né? Passa rápido. Mas antes de encerrarmos, quais que são os próximos passos, né? A gente já falou um pouco, né? Mas se Uhum. ainda ficou alguma coisa, quais que são os próximos passos da Ervais do futuro? Se tem algum projeto novo ainda por vir? Então, a gente tem a indústria agora, né, para ser construída. Então, a gente tem segurado outras pontas da empresa, assim. Por exemplo, a gente queria ampliar o plantio, mas a gente está esperando para realmente a gente fazer as coisas com calma e conseguir que tudo seja feito de forma mais organizada possível, né? Então, com a indústria, a gente vai, assim, abrir um leque infinito de possibilidades que a gente pode obter de produtos. Então, a gente vem pensando em muitas coisas diferentes. Mas realmente o que a gente tem de planejamento para esse ano ainda é o lançamento do chá, né? Que a gente vai ter essa marca. A gente tem também um produto em parceria com a Iai Bora de Mate, que é um shot, né? Então é a nossa matéria-prima nesse produto. E aí sim são folhas jovens, erva mate, que são moídas, né, em um pó fino e misturadas com outros ingredientes, assim, que também tem composição química muito interessante para a saúde, para energia, né, de forma geral. O que mais que temos? Temos o refrigerante. E junto com o refrigerante também vai ter uma versão dele zero e água saborizada. Então, são 3 produtos nesse primeiro lançamento. Mas a gente realmente quer abrir, assim, para uma linha toda de bebidas prontas, né? Então, a gente tem pensado em muitas coisas que a gente pode fazer. E
todo dia a gente pensa em coisas diferentes. Infinitas possibilidades com a erva mate na Ervais do Futuro. Exatamente. Bom, Natália, bom, temos que encerrar, né? Mas para encerrar, assim, que tu deixasse uma mensagem para o nosso público, para quem está começando nesse mundo da erva mate, ou para quem quer estudar assim como você começou, que você deixasse assim uma mensagem para quem quer iniciar no mundo da erva mate, seja como estudante, seja como um produtor também. Uhum. Eu acho que a primeira coisa é realmente estudar. Estudar erva mate. Porque pra gente sair do óbvio, sair do tradicional, do que é feito, a gente precisa realmente entender o que pode ser feito diferente disso. Então, como eu falei, tem muitos materiais disponíveis hoje para quem não conhece nada da erva mate, assim como eu não conhecia nada da erva mate 6 anos atrás, assim, né? Sair do básico, de nunca ter visto uma planta. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, que lá no dia de campo, que vocês estavam fazendo a demonstração da colheita mecanizada, tinha uma pessoa lá que ela não tinha experiência alguma e que ela foi justamente naquele dia para acompanhar como que era o processo todo. Uhum. E ela estava em busca de conhecimento e ela estava lá naquele dia. Então, realmente, como você falou, né? Então, as pessoas, elas têm esse interesse, né? Mesmo quem nunca viu um pé de erva mate. Né? Sim. E eu nunca tinha visto 6 anos atrás. E agora tô aqui apaixonada pela erva mate. Então, é justamente, assim, tentar entender, estudar sobre a espécie, sobre as suas potencialidades, né? Sair do óbvio, assim. Tem milhares de estudos científicos com erva mate com fins, assim, inúmeros, incorporado em queijos, em chocolates, em biscoitos, em não sei o que, iogurtes. Então tem muito potencial da erva mate em fármacos, né? São muitos compostos interessantes. E que a gente realmente tem que pensar em novas coisas, assim. Então um caminho muito interessante realmente é seguir o caminho indicado pela Embrapa, né? Como produtor rural, por exemplo, é o que funciona, é o que dá certo. E procurando, assim, coisas diferentes que podem ser muito interessantes. Então, a gente é fã de novas coisas, de ideias. E eu acho que a mensagem é essa, fugir do óbvio e procurar outras coisas. Muito bem. Bom, te agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite, por ter tirado um tempinho para falar conosco aqui na Rádio do Mate. Desejando também sucesso a todos os empreendimentos, todos os novos produtos, as novas ideias que vêm surgindo lá na Ervais do Futuro. Parabenizar também pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigada, Alex. E também convido o pessoal, né, a seguir nossas redes sociais. Então, agora a gente tem o @Ervais do Futuro, que é a nossa página mãe, né, nossa página geral. E aí, a gente tem também o Instagram do refrigerante, especificamente, né? Que é o Yerba Mate, com Y e 2 T's. Mas entrando no Ervais do Futuro, vai ter tudo lá, vai ser direcionado, enfim. E quem quiser mais informações também pode entrar em contato. A gente está sempre disponível para responder, para receber visitas, desde que agendadas, né? É bem importante que sejam agendadas, porque eu não tô lá todo dia, então eu tenho outras coisas. Mas a gente ajeitando, combina e a pessoa pode ir lá visitar, né? Então a gente tá sempre aberto a conversar, discutir, trocar ideias. Mas muito obrigada, Alex. Foi ótimo conversar com todos e com você especificamente. Até uma próxima oportunidade. Bom, essa foi a Natália Saudade de Aguiar, lá da Ervais do Futuro, trazendo inovações no cultivo da erva mate. E até um próximo Conversa e Chimarrão. Até lá!